Hoje eu vou te provar que você gosta de filmes de terror e não sabe. Quando a gente fala em terror, todo mundo de cara já pensa naquele filme que faz dar um pulo da cadeira, que faz perder o sono à noite, que faz até a pessoa ter medo de ir no banheiro. Mas calma, não é bem assim. O terror é dividido em diversos subgêneros. E com certeza você se identifica com um deles. Toda vez que eu convido alguém para ver um filme de terror, eu já sei que a resposta vai ser algo do tipo: ah, eu só vou se não tiver espírito. Ou então, ah, só vou se não tiver sangue. Tudo bem, não tem problema ter espírito, mas não pode ter sangue, não pode ter nada muito nojento. Então, assim, a gente vê que as pessoas, elas até assistem, né, até gostam, mas tem realmente alguns tipos de terror que realmente ali é o ponto fraco delas, elas não curtem. Acontece que o terror não é só isso, ele tem muitos outros subgêneros, e inclusive alguns filmes bem populares que eu vou citar aqui e você não vai dizer que eles são classificados como terror, no entanto eles são. O primeiro subgênero da lista é o terror psicológico. Esse terror, ele consegue ser bem forte, ao mesmo tempo que ele não te traz praticamente nenhum susto, mas ele quer te deixar tenso, ansioso, nervoso o filme inteiro. Então, geralmente ele explora assim conflitos emocionais dos personagens. Geralmente os personagens têm algum tipo de insegurança, estão explorando algum tipo de insegurança ou alguma dúvida ali. E é o tipo de filme que ele consegue te prender. O filme de terror psicológico que é bom, ele te prende do começo ao fim. Um grande exemplo desses é o Bebê de Rosemary, lá final da década de 60, ainda 1968 foi lançado esse filme, que explora a personagem lá que está grávida. Ela começa a imaginar que tem toda uma conspiração ali dos vizinhos, né, que tem algum interesse com relação a essa gravidez dela, esse bebê dela, que meio que isolam ela, né, do médico que ela está consultando, lá do obstetra que ela está consultando, e querem que sigam apenas o que eles estão dizendo, enfim. Não vou dar spoiler do filme para quem não viu, acho até meio difícil, que é um clássico, né? E por ser antigo, é bem provável que muita gente já tenha assistido, mas eu não vou dar spoiler não, só vou dizer que esse filme realmente é um filme muito bom. Um outro filme desse gênero, que é fantástico, é o Good Night Mommy, mas esse filme ele começa retratando a vida ali de dois gêmeos, que a mãe deles, após passar muito tempo no hospital, por uma cirurgia, algum motivo que não é irrelevante na história, ela volta para casa com o rosto todo enfaixado, apenas com os olhos ali, com a boca, o nariz de fora, e em determinado momento eles começam a desconfiar que aquela pessoa que voltou para casa não é a mãe deles. Um outro subgênero bem popular é o found footage, onde as pessoas encontram, né, aquele material, aqueles vídeos, né, geralmente em fitas, DVDs, enfim, em condições misteriosas, né? Então, ou de uma equipe que saiu para fazer uma reportagem no meio da floresta e se perdeu, e aí tá ali acharam as fitas mostrando o que aconteceu, ou no caso ali, por exemplo, dos jovens que foram explorar o segredo da floresta e aí desapareceram, nunca mais voltaram, né, que é o caso da Bruxa de Blair, e até naquele caso lá que eu comentei antes ali, aquele exemplo, né, do pessoal que vai fazer uma reportagem lá no meio de uma tribo deserta, uma tribo deserta não, né, uma tribo remota e tal, e aí desaparece, a gente tem ali o Holocausto Canibal, se eu não me engano, é mais ou menos nessa vibe, o Green Inferno também é mais ou menos nessa vibe também, que foram, inclusive esses dois filmes são filmes bem pesados, assim, foram bem criticados, porque tem umas cenas bem fortes, né, inclusive, se não me engano, se não ambos aparecem na lista aquele do iceberg do terror. Então esse gênero é um gênero se popularizou bastante. E ultimamente surgiu uma série de filmes chamado VHS, que eu considero o Black Mirror do terror. Mas eles trazem assim uma antologia, então são vários pequenos contos ali, sempre em torno de fitas que foram achadas em circunstâncias assim misteriosas, bizarras, assim, bem assustadores mesmo. Agora a gente vai falar um pouco daquele gênero que causa repulsa em muita gente, que é o gore. E o gore ele é um gênero que visa mesmo mostrar, chocar, mostrar cenas nojentas, mostrar ali corpos mutilados, assim, de uma maneira bem explícita, né? Mostrar sangue, mostrar coisas que vão te causar aquela repugnância, assim. Então, ele realmente, o objetivo do gore não é te dar jump scare, não é fazer ficar assustado, não é causar aquela tensão psicológica, não, ele é causar essa repulsa, essa aversão,
essa questão mais nojenta, assim. Então a gente tem vários exemplos, assim, o Albergue é um grande exemplo disso, provavelmente vocês já viram, o Albergue. Ele é um filme que foi bastante comentado, bastante difundido. Tem alguns filmes que não são tão conhecidos. Um filme alemão, por exemplo, chamado Necromantic. Tem o 1 e o 2. Esses filmes são bem, eu considero filmes dentro do gore, assim, bem pesados. Bem pesados mesmo. São filmes da década de 70, talvez. Tem no Darkflix. Para quem é assinante da Darkflix, tem lá no Darkflix. São bem bons, representam bem esse subgênero, né? Então, assim, não tem muito mais o que falar do gore. O gore realmente é isso, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do subgênero que acho que é o mais clássico estereótipo do terror. Quando a gente fala em terror, esse subgênero acho que é o que vem na cabeça de todo mundo, que é o slasher. E o slasher, ele acho que é o gênero ícone, o subgênero ícone dos anos 80, que é aquela questão das pessoas sempre fugindo de um serial killer. Sempre fugindo daquele grupo de pessoas e o serial killer nada consegue parar ele vem e mata um por um. A gente tem ali Fred Krueger, a gente tem o Jason, a gente tem até o Chuck, por que não o Chuck? É só porque ele é um brinquedo? Não, slasher também, serial killer também, Michael Myers do Halloween. Então esse é aquele filme que muitas vezes ele não é tão assustador, ele não causa aqueles jumpscares, ou ele não vai te trazer aquele medo psicológico, assim, mas ele é um filme que te deixa bem apreensivo porque nada consegue parar o vilão. Né? Olhando hoje em dia, na época que eu era criança, lá na década de 90, eu tinha bastante medo desse tipo de filme, mas olhando hoje em dia eu não considero que seja assustador. Inclusive, já aconteceu de eu assistir filmes, por exemplo, Brinquedo Assassino, que tem sempre aquela fama, nossa, Brinquedo Assassino é terror. Assisti com pessoas que tinham aversão ao terror, sem a pessoa saber. Na verdade eu estava assistindo ali, minha esposa, tá? Vou confessar. Sem ela saber que era aquele filme que estava passando, eu estava assistindo, ela parou e começou a ver comigo. Aí quando eu falei qual era o filme, não pode ser. Esse aqui é o Brinquedo Assassino, não, mas isso aqui não é terror, isso aqui não assusta ninguém. Mas é terror sim, é um slasher, é um clássico. Eu considero um slasher, tá? Desculpa aí pessoal se houver alguma polêmica, depois deixem nos comentários, mas eu considero sim um slasher clássico dos anos 80, é um clássico do terror. Bom, a gente chegou agora no meu subgênero favorito, que é o terror cósmico. Eu adoro esse tipo de filme, porque ele não chega a ser... eu ia dizer que ele não chega a ser necessariamente terror, não, mas ele é terror sim. Mas ele tem um viés muito grande para o lado da ficção científica. Então, para quem já leu Lovecraft, ou para quem gosta da obra do Lovecraft, ele com certeza, o Lovecraft foi uma referência dentro desse subgênero, né? Porque o terror cósmico é aquele terror que explora universos paralelos, realidades alternativas, alternadas, né? Explora essa questão de monstros, por exemplo, para quem já viu Reanimator, né? Reanimator é um clássico, que é um conto, inclusive, do Lovecraft, que foi adaptado, né, para um filme, que é um médico que ele decide que ele quer fazer um soro que vai trazer as pessoas de volta à vida. Então ele vai lá e fica ensaiando, né? Não é aquele filme de zumbi clássico, né? Ele explora muito mais do que isso, né? Então, esse terror cósmico, ele sempre tem aquela questão do desconhecido, né? Então a gente sempre tem, nossa, o que será que tem? O que será que acontece lá? E sempre tem um viés científico também por trás, e é muito bacana. Eu realmente passo muito tempo, me entretenho muito com esse tipo de filme. Um título clássico desse subgênero é O Enigma de Outro Mundo, que eu acho que é de 82, que é excelente, lá sobre uma equipe que está lá no Polo Sul, e eles descobrem lá, congelado, né? Enfim, eu não vou dar spoiler do filme, mas recomendo muito quem não conhece ainda assistir pelo menos um filme desse subgênero, que eu acho que vai gostar bastante. E é claro que a gente também não pode deixar de falar dos filmes trash, que são com certeza o subgênero aí favorito de quem tem um baixo orçamento, né, porque acaba justamente um gênero que abusa muito usa e abusa, né, dessa questão de utilizar pouco recurso técnico, de, né, fazer as coisas assim de uma maneira mais até exagerada, né, mostrando ali que, né, que a gente vê, nossa, mas isso aqui é mal feito, entre aspas, né? Isso aqui tá exagerado, nossa, dá pra ver que é falso, né? Aquele monte de sangue, às vezes, nossa, vê que esse sangue aqui é ketchup. Então, o trash, ele explora muito esse lado. Às vezes tem até uma pegada meio cômica junto ali, né? Apesar de não ser o terror cômico. Normalmente tem uns títulos absurdos. Quem é que nunca ouviu falar do filme Rubber, O Pneu Assassino? Bom, se você não ouviu,
corre lá para procurar esse filme, que é um grande exemplo de trash. Mas se até agora, depois de todos esses subgêneros, você ainda não se identificou com nenhum, eu tenho certeza que com esse próximo você vai se identificar. Sim, é o terror cômico. Pode até existir uma polêmica aí de você chegar e dizer, não, mas isso aqui não é terror. Mas sim, é terror. E um grande exemplo é Todo Mundo em Pânico. Esse filme é fantástico, mistura muito do terror com a comédia. Geralmente esses filmes de terror cômico, eles apelam muito para uma questão daquele humor mais seco, mais ácido, e também eles usam muito da paródia, né? E sim, para finalizar, a gente tem o terror teen, aquele terror adolescente, na volta de um círculo de adolescentes. A história geralmente não é muito pesada, né? Uma história que tem aquele mistériozinho e tal, ele é bem focado para o público juvenil mesmo, né? E a gente tem, por exemplo, toda aquela série de filmes da Premonição, né? É um grande exemplo de terror teen, né? E também são filmes que são bem populares aí, talvez as pessoas nem identifiquem como terror. Vale muito a pena assistir. É claro que também, né, além de todos esses subgêneros que eu falei, ainda existem outros, e muitas vezes existem filmes que mesclam, né, que conseguem navegar ali, transitar entre um ou mais subgêneros desses, né? Então, para quem gosta do terror, é até muito legal conseguir olhar, né, ou ter um olhar mais crítico em cima né, de qualquer filme de terror, na verdade, para conseguir analisar e tentar entender ali onde é que está acontecendo, quais são os recursos, né, que aquele diretor está usando, onde é que ele quer chegar com aquela história. Então, é muito legal mesmo, eu recomendo bastante, né, que todo mundo aqui pelo menos assista um filme de cada um desses subgêneros para ver se se identifica ou não. E eu também quero saber agora de você. Eu queria saber a primeira coisa, eu acertei? Eu quero saber se eu acertei lá naquela afirmação que eu fiz lá no começo do vídeo, onde eu disse que eu tenho certeza que você gosta de um filme de terror e talvez só não sabia disso ainda. Deixa nos comentários aí a sua resposta. Para quem já conhece, quem já é fã de filmes de terror, eu também tenho uma pergunta. Eu quero saber qual é o seu subgênero favorito. Também deixa aí, deixa nos comentários, né? E por último, claro, não se esquece aí de se inscrever no canal, dá uma força, dá um like, ativa o sininho e deixa nos comentários também que outros tipos de vídeos você gostariam de ver e a gente com certeza vai buscar, eu vou atrás, vou pesquisar e vou entregar para vocês o que vocês gostariam de ver. Obrigado, gente. Valeu!